Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à minha live. Hoje a gente vai falar sobre características de olhos. Eu vou explicar tudo para vocês, o que é, como identificar, para que serve, o que fazer, tudo isso sobre características de olhos e vou estender um pouquinho mais, que eu vou mostrar para vocês também qual cílios usar dependendo da tua característica de olhos, tá? Então, eu vou falar quais são elas, tá? Algumas delas. Oi, Fernando, bom dia. E características de olhos é diferente de formato de olho, tá? Já vou explicar. Características de olhos são olhos afastados, olhos juntos, olhos inclinados, retos, caídos, com abertura maior e com abertura menor, tá? Então, tem umas variações aí bem grandes que são essenciais a gente conhecer na hora de fazer a nossa maquiagem. E eu bato na tecla de novo sobre maquiagem personalizada, porque é diferente, tá? De tu pegar um tutorial de maquiagem na internet de uma pessoa que tem olhos, rosto completamente diferente do teu e sair reproduzindo tutorial de maquiagem, tá? Bem provável que isso não vai dar certo, tá? Então, a maquiagem, eu sempre falo, cada mulher é única, então a sua maquiagem também tem que ser. Então, cuidado em ficar reproduzindo tutorial de maquiagem na internet, tá? Vocês têm que conhecer os olhos de vocês, o formato de rosto de vocês e fazer uma maquiagem personalizada. Oi, Tati, tudo bom? Então, vamos falar da diferença de característica e de formato. Formato de olhos, eu expliquei na live da segunda-feira. Trouxe até alguns exemplos para vocês, que são olhos amendoados, olho fundo, olho redondo, olho asiático, olho proeminente, olho amendoado, tá? São formatos padrão. Uma pessoa, ela pode ter um formato X com uma característica Y. Como assim? Por exemplo, o meu formato de olho, ele é amendoado, certo? Beleza, é aquele formato que forma uma amêndoa mesmo. Começa pequenininho, aí ele fica um pouquinho maior e aí ele termina pequenininho aqui no canto do olho, beleza. Só que o meu olho, além disso, ele tem a característica de ser caidinho nas extremidades. Depois eu vou mostrar com fotos aqui para vocês, para ficar bem didático e bem fácil de vocês identificarem. O meu olho, ele é caidinho nas extremidades, então ele tem essa característica e ele ainda tem a pálpebra um pouquinho gordinha. Então, é um olho amendoado com pálpebra gordinha e caído nas extremidades. E se eu não souber dessas minhas características, e se eu não souber o que fazer na maquiagem, eu posso detonar com a minha maquiagem, que eu já fiz isso várias vezes, tá? Por não conhecer. Então, vocês têm que conhecer o formato de olho de vocês. Volto a repetir porque isso é muito importante. Oi, Maísa! É muito importante. É importante para vocês fazerem uma maquiagem personalizada e nunca mais errar na maquiagem. Eu anotei algumas coisinhas aqui pra gente não sair do script e eu conseguir falar bem certinho o que eu tenho pra falar pra vocês, tá? E eu descobri isso, sobre essas características e formatos no visagismo, tá? Quando eu estudei visagismo, que eu comecei a entender por que a maquiagem de uma outra pessoa não dava certo em mim. Porque olhos completamente diferentes. Oi, Mari, tudo bom? A Mari sempre tá nas lives, né, Mari? E aí, gente, se tu não fizer isso que eu tô falando, né, de conhecer a característica e fazer uma maquiagem correta, a chance de fazer uma maquiagem errada é muito grande. Como eu falei na segunda-feira, né, tu às vezes quer passar uma impressão X com a maquiagem, aí não sabe, não te conhece, não sabe o que a maquiagem traz e acaba trazendo uma outra impressão. Por exemplo, uma gerente de setor, uma gerente de uma empresa, ela quer passar um ar de mais seriedade. Vamos supor que eu fosse uma gerente, né? Eu quero passar um ar de mais seriedade, de autoridade, porque é isso que uma pessoa nessa profissão tem que passar. Oi, Brenda, tudo bom? E aí, eu tenho os olhinhos caídos nas extremidades, tá? E a minha boca também aqui é um pouquinho caída. E aí isso dá a impressão de uma pessoa mais doce, uma pessoa mais para baixo, até uma pessoa um pouco triste. E aí como que eu faço para não aparentar isso, né? Não aparentar essa pessoa melancólica? Eu faço uma maquiagem onde eu consigo deixar os meus olhos um pouco mais retos, nem tanto inclinados, mas um pouco mais retinhos. A minha boca eu consigo deixar ela um pouquinho mais reta. Isso tudo a gente consegue fazer com a maquiagem. Sobrancelha também é outro item bem importante para trazer essa impressão na maquiagem, tá?
E aí agora eu vou começar a explicar como vocês vão identificar o seu formato de olho. Deixa eu pegar um paquímetro aqui. Primeiro eu vou falar sobre olhos juntos e olhos afastados. É bem fácil de identificar, porque a gente vai medir. Esse aqui é um paquímetro, que eu uso para designer de sobrancelha, mas vocês podem medir com régua também, quem não tiver paquímetro. E aí eu vou medir o tamanho do meu olho aqui com vocês. Ó, vai lá do início do olho até o finalzinho, ó. Ele deu essa medida aqui, exatamente 3 centímetros. E aqui também, exatamente 3 centímetros. Beleza, meus dois olhos têm o mesmo tamanho, já tá bom, né? Porque a maioria das pessoas, 99,99% das pessoas não tem simetria dos dois lados, um lado é diferente do outro, eu também sou. Oi, Soma, tudo bom? E agora, essa mesma medida, 3 centímetros, ela tem que ser exatamente a distância entre os dois olhos. Olha aqui como dá bem certinho. Então, aqui eu tenho 3 centímetros, aqui eu também tenho que ter 3 centímetros. Isso significa que a minha distância entre os dois olhos é ok. Quem tem mais, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 3 centímetros aqui, e entre os meus dois olhos, eu tivesse, sei lá, 3,5, por exemplo. Ó, se eu tivesse 3,5, ó, botei 3,5 e sobrou, né? Isso significaria que eu tenho olhos afastados. E muita gente tem olhos afastados, tá? Eu vejo muita gente que vai ser atendida por mim com os olhos afastados e que nem sabia dessa característica. Gente, meu cachorro mexeu a câmera. Mas vamos tentar continuar. E eu vejo pessoas também com os olhos juntos. Muitas pessoas, em vez de ter 3 centímetros aqui. Gente, 3 centímetros não é o padrão, tá? É de cada olho. Se tu tem 2 centímetros de olho, tem que ter 2 centímetros de distância um do outro. Vamos supor que eu tenho 3, beleza, eu tenho 3. E aqui eu tenho 2,5. Uma distância entre os dois olhos, 2,5. Isso me julgaria como uma pessoa de olhos juntos. E o que isso significa na hora da maquiagem? Eu vou mostrar aqui pra vocês fotos de pessoas com os olhos afastados e olhos juntos. Ó, a Sandy. A Sandy é uma pessoa que tem olhos afastados, tá? Não vai dar pra medir muito bem. Deixa eu tentar aqui. Mas se a gente for fazer a medição do rosto dela, dá pra ver que ela tem alguns centímetros a mais de distância entre os dois olhos do que o tamanho do olho. E a Sandy é uma pessoa que sabe muito bem disso e eu não achei nenhuma maquiagem que ela fizesse errada, tá? Porque o que acontece? Marley, meu cachorro tá mexendo no tripé de novo. E o que acontece quando ela vai fazer uma maquiagem errada? Quem tem olhos afastados tem que fazer o seguinte para disfarçar isso, para não aparentar maior. Tu tem que escurecer o canto interno e deixar esse canto externo mais claro. Vou mostrar uma foto da maquiagem da Sandy. Depois vocês procurem pode ser no Google, foi onde eu achei essas fotos, que a Sandy sempre tá com essa maquiagem. Ó, ela não escureceu o canto interno, porque dá pra gente pegar uma sombra mais escurinha, tipo um marronzinho clarinho assim, ó, pegar um pincelzinho de esfumar e dando só uma esfumadinha de um marronzinho mais escuro no canto interno, nos dois olhos. Isso já vai dar a impressão que os teus olhos são mais juntos. Só que a Sandy, ela usa muito esse delineado, que é aquele delineado puxadinho, tal do Fox Eye. Então, ela sempre dá essa puxadinha aqui no canto interno, que dá a impressão que o olho dela tá terminando aqui. E esse outro também tá terminando aqui, dando a impressão de olhos mais juntos, tá? Não consegui achar a maquiagem da Sandy com a maquiagem errada, porque se ela fizer o contrário, de deixar uma sombra muito clara nessa região aqui, e uma sombra escura, um delineado alongado, um delineado esfumado, ou um delineado de gatinho, vai deixar os olhos dela mais afastados ainda, que não é o que ela quer. E é o que ninguém quer, né? Deixar... Porque daí o que vai acontecer? Parece que tu tem um abismo no meio do rosto, tá? E isso não traz harmonia nem simetria, tá? E agora eu vou mostrar uma foto dos olhos juntos, para ficar bem claro para vocês. Olha só, como os olhos dela... Eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela, gente. Mas todo mundo conhece, né? E ela tem olhos bem juntos mesmo, dá pra ver. E aí, o que ela fez? Ela escureceu o canto interno do olho, que é
o contrário de quem tem olhos juntos que tem que fazer. Porque se eu tenho o olho muito junto, pensa comigo. E aí eu faço uma linha preta aqui, ó. 2 linhas pretinhas aqui, ó. Selena Gomez, obrigada, Letícia. A Letícia também, gente, eu maquiei ela e ela tem olhos afastados. Ela é linda, maravilhosa, né? Serve pra ser modelo, não tem como deixar essa mulher feia. Mas a gente fez uma maquiagem nela e eu mostrei como ela tem olhos afastados e a gente fez 2 maquiagens. Uma que eu deixei o olho dela mais afastado ainda e outra que eu consegui dar um equilíbrio nesse olho dela, que ela ficou linda, maravilhosa. Depois eu até vou postar uma fotinho ali nos stories pra vocês, tá? E a Selena Gomez, se ela fizer essa mesma coisa que a Sandy faz, de escurecer esse canto interno, vai dar a impressão que o olho dela tá terminando mais juntinho ainda. Aí, geralmente dá a impressão que a pessoa tem até um problema no olho, sabe? Até um pouco vesga. Mas não é. É somente a maquiagem errada. Agora, deixa eu mostrar uma maquiagem que ela acertou em partes. Eu digo em partes por quê? Porque o delineado de gatinho para essa característica de olho junto, é maravilhosa. Só que eu, nessa maquiagem, faria o seguinte. Eu deixaria esse cantinho aqui, ó, sem nada de delineador. E eu faria um delineado de gatinho do meio do olho pro final. Dando a impressão de um olho mais afastado. E até iluminaria o canto interno, que ficaria melhor ainda. Só que olhem a diferença nessa... Vou deixar para vocês verem. Olhem bem pro rosto dela, pros olhos dela, a distância entre os olhos nessa foto, em que ela tá com um delineado de gatinho. E agora, olhem a diferença dessa outra foto. É a mesma pessoa, porém aqui ela aparece com os olhos mais juntos. Só pra gente ver o que a maquiagem tem poder de fazer, tá? Olha só, dá muita diferença, né, gente? E agora eu vou falar para vocês sobre uma outra característica, que é olhos inclinados, retos e olhos caidinhos. Já falei para vocês que eu tenho os olhos caídos, né? Deixa eu colocar alguma coisa aqui pra gente identificar. Ó, quando eu coloco uma linha bem rente aqui o meu olho, a minha linha d'água, meio que ele cai para as extremidades. Eu vou mostrar com uma fotinho aqui para vocês. Vai ficar mais didático. Ó, essa pessoa, Britney Spears, também tem olhos bem caidinhos. Vocês veem que eu passei uma linha reta ali na linha d'água dela e olha como esses cantinhos aqui, ó, essas extremidades, elas caem pro lado. Igual os meus olhos. E aí, se ela fizer essa maquiagem que ela fez aí, vai dar a impressão de mais caído ainda. Depois eu vou mostrar nos meus olhos aqui, quem tem olhos caidinhos nas extremidades, que muita gente tem também. Vou mostrar como a gente faz para inclinar os olhos, tá? E uma coisa que não pode ser feita é isso. É escurecer muito o canto externo, porque vai dar a impressão que ele tá mais caidinho ainda. E aí eu já falei que olhos caidinhos, eles trazem a impressão de uma pessoa mais triste, mais para baixo, também uma pessoa mais doce, mais meiga. Então, se tu quer fazer uma maquiagem onde tu pareça uma pessoa mais meiga, mais delicada, tu pode deixar os teus olhos um pouco mais caidinhos. Só que eu, geralmente, na minha vida real, eu gosto de deixar os olhos um pouco mais inclinados. Então, eu sempre cuido para deixar esse olho escurecido, né, esfumado, aqui no canto interno, ó. Eu quase nunca passo nada aqui, ó, por fora da minha linha d'água no canto externo, porque vai deixar a impressão de mais caidinho ainda, tá? Agora a gente vai ver uma pessoa que tem olhos inclinados. Que, gente, eu achei que essa mulher era a Gisele Bündchen. Ai, não ficou legal, né? Mas vocês conseguem ver, né? Só um lado ali. Ela é uma sósia da Gisele Bündchen, ela é muito parecida realmente. Mas olhem a diferença da Britney Spears pra essa aqui. Eu acho que era só o microfone que tava travando. Melhorou o áudio, gente. Tava travando realmente. Vou voltar a explicar, tá? Essa moça aí é sósia da Gisele Bündchen, muito parecida, né? E eu passei a linha reta nos olhos dela e vocês percebem que no canto externo do olho, ele dá uma inclinadinha, ele sobe diferente do da Britney Spears. Gente, melhorou, né? Era o microfone mesmo. Ó, o da Britney Spears não.
o olho cai do lado no canto externo. A mesma coisa que acontece comigo, tá? Então, quem tem esse olho que é um pouco mais inclinadinho, já sabe o que vai passar, né? Vai passar um ar de uma pessoa mais sexy, uma pessoa até mais poderosa. Por isso que eu gosto de sempre deixar o meu olho um pouco mais inclinadinho, sabe? Pra não parecer que eu tô triste. Olha como o meu olho... Agora vocês vão... Daqui pra frente, vocês vão fazer igual eu no começo, quando eu descobri isso, né? Vocês vão começar a olhar pras pessoas na rua e vão começar a perceber, nossa, essa tem olho caído, essa tem olho inclinado, essa tem olho afastado, essa tem olho junto. Porque a gente vai tendo esse conhecimento e vai começar a perceber isso nas pessoas. Hoje eu olho pra mim e eu consigo ver que meu olho é totalmente caidinho nas extremidades. Mas isso a gente consegue consertar tranquilamente com maquiagem, tá? Cláudia, a cor da base, a gente pode fazer uma live sobre isso. O que vocês acham? Uma live de segunda-feira, porque toda segunda e quarta às 8h57 da manhã eu tô aqui com vocês. Então na segunda-feira, Cláudia, se prepara que a gente já vai fazer uma live sobre cor de base, tá? Porque é um conteúdo bem extenso, porque vai muito além de eu te dizer como fazer. A gente precisa conhecer subtom, conhecer tom de pele, tá? Então segunda-feira já fica marcadinho live sobre como escolher a cor da base e vou mostrar também como escolher textura de base correta, porque não é só a cor que a gente tem que identificar, e sim textura de base, tá? E eu sei que é uma dúvida bem coerente de vocês. E aí a gente tem mais uma outra característica que é sobre abertura de olhar. Que é o que vocês me falam, eu tenho olho pequeno e eu tenho olho grande. Gente, cada vez que eu vou fazer live, passa o carro do gás. Vocês vão escutar comigo de novo o carro do gás passando. Mas vamos focar aqui. Quem tem olho um pouco mais, com uma abertura do olhar maior, vou mostrar aqui. Geralmente é a pessoa que tem um formato de olho mais arredondado. Ó, vocês podem ver que a bolinha aqui, ó, a íris do olho, ela é muito mais aparente, a dela, do que a minha, por exemplo. O meu olho, a linha d'água, ela cobre um pouquinho aqui, ó. E nessa foto não. Dá a impressão que a pessoa tem o olho mais aberto. Ó, a Tati disse que vai estar aqui porque ela tem dúvidas sobre como escolher a cor da base. E é bem... Gente, é muito feio uma pessoa que não sabe a cor da base, né? Fica bem feio mesmo. Eu acho que é um dos erros mais feios que eu acho na maquiagem. Mas não é uma coisa tão fácil de acertar, tá? Eu não julgo ninguém por isso, porque é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho e exige um pouco de conhecimento também. Então vocês podem ver que ela tem uma abertura do olho maior. O olho dela não é grande, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, ela tem um olho um pouco grande. Não, ela só tem uma abertura do olho um pouco maior. E aí tem pessoas que têm a abertura do olho pequena. Ó, agora vocês conseguem identificar que essa bolinha do olho aqui, ó, a íris, ela é um pouquinho coberta pela linha d'água? Dá pra perceber, né? Isso significa que a pessoa tem a abertura do olho um pouco menor, tá? Então, com essa live de hoje e a live de segunda-feira, vocês conseguem identificar por completo a tua característica e o teu formato de olho, tá? É muito fácil, porque eu dei todas as dicas aqui, deixei exemplos pra vocês. E agora eu vou trazer pra vocês um exemplo aqui, alguns cílios postiços. Ontem postei nos stories que eu tenho certeza que a maioria de vocês escolhem cílio postiço porque acha bonito. Eu achei esse bonito e eu vou colocar esse, mas não é bem assim. Cílio postiço também tem que ser colocado, tem que ser aplicado de acordo com tuas características e o teu formato de olho. Já que a gente identificou hoje as características, eu vou mostrar alguns cílios postiços aqui. Ó, esse cílio aqui, que é o que eu mais uso em mim, ele começa pequenininho, ó, ele começa menorzinho e termina maior, ó. Que é o cílio na crescente, que a gente chama. Esse cílio, ele é ideal pra quem tem olhos caidinhos. Eu até tenho um aqui que eu tava usando ontem. Gente, vocês viram que ontem eu testei aquela trend que tá rolando aí aqui no Instagram e no app Vizinho? Que eles colocam o cílio postiço aqui, pisca e ele cai certinho na cola de cílio. Eu duvidava que aquilo dava certo, mas eu fui testar, porque um monte de gente começou a me mandar, Joyce, testei. Não deu certo, né? Vocês viram. Quem não viu, depois vai lá assistir. Ficou bem engraçado, tá? E eu já fiz aquela trend também, já puxei um gancho pra falar sobre cílios postiço. Que não é de qualquer forma. Do Unité, vou pegar esses cílios aqui. Tem uma cliente minha que ela fala
que ela quer o cílio maior que tem. Se ela diz assim, ó, Joyce, se não for pra colocar cílio pra encostar na sobrancelha, eu nem quero. Mas mesmo ela gostando de cílio grande, que não é uma tendência, né? A gente tá com tendência de cílios menorzinhos, eu sempre escolho um cílio ideal pro olho dela, tá? Ó, a Tati disse que viu. Quem mais aí viu? Ó, esses cílios aqui, ele é ideal pra quem tem olho caidinho. Por quê? Porque ele começa menorzinho e ele termina maior. Eu vou só encaixar aqui, tá? Não vou colar. Tá até com restinho de cola, então ele vai encaixar bem. Ó, olha como já dá a impressão que o meu olho é um pouquinho mais levantado. Claro que não é só isso que vai fazer o teu olho ficar um pouco levantado, né? Mas é um cílio ideal pra quem tem olho caidinho. Então quem quer dar uma... Olha só. Quem quer dar uma levantadinha no olhar, esse cílio aqui é o ideal. Aquele que começa pequenininho e termina maior, tá? Quem tem um olho que quer dar uma abertura maior no olhar, sabe aquele olho bem pequenininho, bem fechadinho assim e quer deixar ele maior? Eu indico esse formato de cílio aqui, um desses dois, ó. Porque eles são mais afastados, assim, as cerdas, ó. Esse aqui é mais nítido ainda. Olha só como ele tem as cerdas afastadinhas, como tem esse buraco no meio. Diferente... Opa, estourou a luz. Diferente desse aqui, ó, que ele é bem cheinho. Vocês conseguem perceber a diferença? Esse aqui tem uns buraquinhos no meio e esse aqui é bem cheio. Então, quem tem o olho bem pequenininho, em abertura, não em largura, e quer dar uma abertura no olhar, esse aqui é ideal. Deixa eu colocar em mim pra vocês verem como vai ficar feio. Olha só. Claro, ele tá cortado até no tamanho errado, mas ele serve pra dar uma abertura maior. Eu quero que vocês vejam a diferença que um cílio postiço traz no olho. Ó. Olha se isso aqui não dá a impressão que o meu olho é maior, mais aberto, e que esse olho aqui dá a impressão que ele é mais puxadinho pra cima, que ele é mais amendoado. Dá diferença ou não dá? Me respondam. Há muita diferença, né, gente? Então eu quero que vocês parem de escolher cílio postiço de uma maneira errada e sim comecem a escolher cílio postiço de uma maneira estratégica, tá? E aí tem esse cílio aqui, que ele é um cílio que eu uso bastante em atendimento também, porque ele é todo fechadinho assim, ó, todo cheio, e ele não modifica nenhuma característica do teu olho. Então, se tu não quer deixar ele mais inclinado, não quer deixar ele de outra forma, ou não quer deixar a abertura maior no olhar, pega um cílio assim, que é o cílio decrescente, que ele faz o formato do nosso cílio natural. Nosso cílio, ele começa pequenininho, vai ficando maior e termina pequenininho. Então, eu preferia... Então, eu não sei escolher cílio postiço, não sei minha característica, então usa um cílio assim, que não vai errar em nada, tá? E aí, uma outra dica pra quem tem olhos juntos, eu indico também esse mesmo cílio que eu uso, que é aquele que começa pequenininho e termina maior, tá? Ou melhor ainda, deixa eu pegar um cílio aqui pra vocês. Dica pra quem tem olhos juntos, tá? Pegar um cílio, cortar só o finalzinho, ó. Que eu gosto de usar também, porque isso dá uma levantadinha no olhar, tá? Levanta bastante o olho, além de deixar eles mais afastados, quem tem olho junto. Eu colo só o finalzinho do cílio. Olha só. Claro, eu passaria mais máscara de cílios, encaixaria ele certinho. Ó, olha só meu olho, como tá mais levantadinho, né? Então, quem quer deixar o olho mais levantadinho e quem quer deixar, tem olho junto e quer deixar ele mais afastado, pra ficar mais harmônico esse rosto, usa de colar só o cantinho dos cílios. Além de ficar mais confortável e mais fácil de colar. Quando eu tô com muita preguiça e eu quero colar cílio, é isso que eu faço, tá? Ele sempre fica guardadinho aqui, porque de vez em quando eu uso esse truque. E parece que tu tá de cílio postiço, porque tu capricha na máscara de cílios e coloca só esse finalzinho, gente, já tá maravilhosa. E sobre tudo isso que eu falei, né, de olho afastado, olho junto, olho pequeno, da onde que eu tirei isso? Tirou do sapato? Não, isso tudo é estudado em visagismo. Deixa eu ver se eu tenho a máscara aqui pra mostrar pra vocês.
que esse estudo vem do visagismo, que a gente estuda. E essa é a máscara de FI, que eu já mostrei pra vocês. É daí que vem as medidas. Lembra que eu mostrei a medida aqui pra vocês do olho, a distância entre os dois olhos. E aí tem muito mais, né, gente? Tem distância, tem tamanho da boca, que tem que ser proporcional ao olho, que tem que ser proporcional ao nariz, tudo proporcional. Isso vem daí, tá? Do visagismo. Essa máscara de FI, ela foi desenvolvida por um cirurgião plástico, Mark Masquer. Ele inventou a máscara da beleza para cirurgias plásticas, para deixar as pessoas mais bonitas, né? E tudo isso é calculado minuciosamente de acordo com o número 1,618, que é a proporção áurea, que assim, tem uma história muito grande por trás disso, mas não é só na maquiagem que é usada essa máscara de FI, a máscara da beleza. Ela é usada também por quem faz harmonização facial, cirurgia plástica também, tá? Então é daí que vem as medidas, não é uma coisa que eu achei mais bonita e tô mostrando pra vocês, é algo cientificamente comprovado. A Tati tá perguntando se coloca a máscara de cílios antes ou depois dos cílios postiços. Depende, porque tem pessoas, deixa eu tirar aqui, tem pessoas que têm o cílio muito caidinho ou muito reto. Nessas pessoas eu prefiro passar a máscara de cílios primeiro para depois encaixar o cílio postiço. Em mim, como o meu cílios ele já é um pouquinho inclinado, eu não passo antes, eu só coloco o cílio postiço e depois eu venho com um delineador em gel e vou pressionando o cílio postiço contra o cílio natural assim, ó, com um pincelzinho chanfrado. E aí eu uno o cílio natural, o cílio postiço, nem precisa de máscara de cílios, além de deixar o olho mais confortável, porque às vezes a gente passa a máscara de cílios e o cílio fica meio durinho. E aí vai colar a máscara vai colar o cílio postiço em cima, não vai unir, vai deixar o olho bem desconfortável, tá? Então essa é uma dica bem legal. Só que se tu tem o cílio um pouco mais reto ou um pouco mais caidinho, eu aconselho primeiro passar a máscara de cílios, tá? E eu quero saber se alguém de vocês já colou cílio postiço ou já fez uma maquiagem que não se sentiu mais bonita. Porque a gente faz maquiagem pra se sentir mais bonita, né? Pelo menos eu é. E por vezes a gente acaba fazendo uma maquiagem que não acontece isso, acontece o contrário, a gente se sente mais feia com a maquiagem. Só me contem aí se foi só comigo que aconteceu isso ou com vocês também já aconteceu. Quero saber. Enquanto isso eu vou me preparando aqui pra mostrar. A Tati disse que já. Até ela já tinha me comentado esses dias que ela já fez várias maquiagens, não se sentiu, ela chegava em casa e tirava toda a maquiagem. E aí isso acontece em decorrência de a gente não fazer uma maquiagem personalizada, de simplesmente olhar uma foto na internet, ai que maquiagem bonita eu quero em mim. Acontece bastante também nos meus atendimentos isso. As pessoas me veem com uma maquiagem, não é errado. Ah, já só quero uma maquiagem como essa. Eu analiso o rosto da pessoa, analiso aquela maquiagem e vejo se encaixa nas características dela e vou explicando para a cliente. A Tati diz que paga uma maquiagem, geralmente, né? Na maioria das vezes, paga maquiagem e não gosta. Acontece. Porque é muito instinto isso de as pessoas não conhecerem, de conhecer o visagismo. Aqui na minha região, por exemplo, eu não conheço nenhuma maquiadora que entende de visagismo. Por isso que dá esses erros aí, né? E vocês também em casa, quando fazem maquiagem, tenho certeza que às vezes é. Agora eu vou trazer o bônus dessa live, que é a maneira de deixar o olho mais inclinadinho, ó. Olhem como meus olhos ele é caidinho nas extremidades. E como que eu vou conseguir deixar ele mais inclinadinho. Eu vou fazer de um lado o truquezinho para deixar ele mais inclinado e no outro lado eu vou fazer uma forma normal, tá? De deixar ele normalzinho. Ou deixar ele mais caidinho ainda. Eu vou pegar um lápis preto. Eu nem sei como que tá esse lápis preto, porque eu nunca mais usei. Eu vou tentar usar aqui com vocês. E eu vou passar ele em toda a minha linha d'água. Não me julguem porque eu tô olhando pela câmera do celular, tá? Então é mais difícil. E eu já não enxergo muito bem. Ó, vou passar ele em toda a minha linha d'água. E aqui no canto interno do meu olho, eu vou dar uma borradinha por fora. E vou ir sumindo com esse traço.
Eu vou só pegar um pincel pra dar uma esfumadinha pra deixar um acabamento melhor, tá? Oi, Kelly. Tudo bom? Ó, claro que eu preciso dar um acabamento maior com um pincelzinho pequeno, mas eu tô sem pincel de esfumar pequenininho aqui. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui. Ó, isso, olha só como já deu diferença. Deixa eu ficar retinho olhando pra vocês. Olha isso. Só pelo fato de eu passar um lápis mais escuro aqui no canto interno por fora. Eu até deixei ele meio grosso. Porque eu precisaria de um outro pincel, mas já dá pra vocês terem uma noção, né? Olha como o olho já parece maior. Eu amo maquiagem por isso. Eu não me canso de falar. Porque parece uma mágica mesmo. E aí eu vou colocar o cílio postiço aqui em cima. Pra vocês terem uma ideia também. Aquele cílio que deixa mais inclinadinho. Olha. Olha a diferença dos dois olhos. E agora, no outro olho, eu vou fazer uma maquiagem que eu costumava usar por muito tempo antes de conhecer tudo isso, de conhecer visagismo, de conhecer minhas características, porque eu via muito isso na internet, então eu reproduzia igual. Eu passava um lápis bege na linha d'água, que eu nem vou passar, vou deixar a linha d'água assim, e passava por fora ou por toda a extensão do olho, passava esse lápis preto. E aqui no canto externo, eu ainda deixava ele mais grossinho. Vou esfumar agora no acabamento, né? E olha isso, gente. Como dá a impressão que esse olho é caidinho. É só a técnica. Eu usei o mesmo lápis, usei esse mesmo pincelzinho pra dar acabamento, mas é só a técnica. Então, como eu posso, com a maquiagem, mudar completamente? Olha isso, meu olho caído e o meu olho inclinado. Eu gosto muito mais desse, né? Mas se eu quisesse trazer um ar de uma pessoa mais doce, mais melancólica, mais pra baixo, eu poderia simplesmente fazer isso aqui no meu olho e já daria essa impressão. Daí, gente, vocês acham? Deu diferença ou não? Como é muito nítido isso. Essa característica é muito marcante. A Tati disse que o primeiro ficou bem melhor. Eu amo fazer maquiagens assim no meu olho, porque eu gosto de um olho mais inclinado, que realmente é mais bonito, né? Segundo a leitura do nosso cérebro, é mais agradável ver alguém que aparenta ser mais alegre, que é uma pessoa com o olho mais pra cima, com as características em geral do rosto mais pra cima, ou ela parece uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais alegre. E quem é que não gosta de estar do lado de uma pessoa mais agradável, mais alegre, tá? Isso é inconsciente do nosso cérebro, mas é uma coisa bem real. E é isso, gente. Eu quero saber se vocês gostaram dessa live. E lembrar também que segunda-feira a gente vai estar falando sobre base, sobre como escolher a cor certa da base. Então, não percam a live segunda-feira às 8h57 da manhã. Já avisa as amigas de vocês que erram o tom da base, porque a gente percebe quando a pessoa errou o tom da base. Porque eu já vi muito, gente, até em festas, em noivas, eu já vi muito isso. E é bem feio alguém com o tom da base errado, tá? Então eu aguardo vocês na segunda-feira pra gente conversar sobre base. Obrigada quem ficou comigo até aqui e até a próxima.